FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Portal Jorge Guedes, www.portaljorgeguedes.com. No Brasil e no mundo, é um portal muito acessado. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso programa, Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, é toda quarta-feira às 22 horas, ao vivo no Portal Jorge Guedes. Não percam informação qualificada, educacional, visando dar um entendimento das situações da vida de forma científica, investigativa, imparcial, informação educacional, informação de cultura. Muito obrigado pela sua atenção. Portal Jorge Guedes. E depois fica direto no YouTube e na gravação do próprio Portal Jorge Guedes. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado mais uma vez. Vamos assistir agora um caso muito interessante, que foi o do brasileiro Rodrigo Goulart. Esse brasileiro, ele foi executado na Indonésia, depois de ter ficado desde 2004 preso lá na Indonésia, supostamente acusado de ter entrado com 6 quilos de cocaína. Evidentemente que o crime de tráfico de drogas é um crime repugnante, em que as nações no mundo todo estão em conjunto trabalhando para que seja evitado, seja punido e seja principalmente prevenido. Mas infelizmente não dá o direito à Indonésia, na minha opinião. Evidentemente eu quero colocar a sua análise, o seu crivo. Eu não formo opiniões, certo? Eu apenas faço um jornalismo que o senhor e a senhora decidem. O nosso jornalismo é científico, é um jornalismo extremamente científico, extremamente investigativo. Então vamos lá. Olá pessoal, como era esperado, aconteceu na tarde desta terça-feira a execução do segundo brasileiro condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas em 4 meses. Rodrigo Goulart, paranaense, que morava há muitos anos em Florianópolis, foi preso em 2004 e foi preso na Indonésia transportando cocaína dentro de pranchas de surf. Ele foi executado junto com outras 8 pessoas, a maioria estrangeiros. Apenas uma pessoa que também estava condenada, uma filipina, foi poupada porque a traficante assumiu o crime antes da execução, minutos antes. O Rodrigo Goulart sofre de esquizofrenia e até o último minuto a defesa tentou usar isso como recurso, não foi suficiente. A família dele, que está na Indonésia, inclusive disse que o Rodrigo não sabia que seria morto. Até o último momento permaneceu em silêncio, calmo. O governo brasileiro recebeu com profunda consternação a notícia da execução na Indonésia do cidadão brasileiro Rodrigo Muxfeld Goulart, ocorrida na tarde de hoje, 28 de abril de 2015, pelo crime de tráfico de drogas. Em carta enviada ao seu homólogo indonésio, a presidenta Dilma Rousseff havia reiterado seu apelo para que a pena capital fosse comutada, tendo em vista o quadro psiquiátrico do brasileiro, agravado pelo sofrimento que sua situação lhe provocava nos últimos anos. Lamentavelmente, as autoridades indonésias não foram sensíveis a esse apelo de caráter essencialmente humanitário. Ao longo dos 10 anos em que Rodrigo Muxfeld Goulart esteve preso na Indonésia, o governo brasileiro prestou-lhe a devida assistência consular e acompanhou sistematicamente sua situação jurídica na busca de alternativas legais à pena de morte, observando rigorosamente o que a Constituição e as leis daquele país prescrevem sobre essa matéria. A execução de um segundo cidadão brasileiro na Indonésia, após o fuzilamento de Marcos Archer Cardoso Moreira em 18 de janeiro deste ano, constitui fato grave no âmbito das relações entre os dois países e fortalece a disposição brasileira de levar adiante, nos organismos internacionais de direitos humanos, os esforços pela abolição da pena capital. O governo brasileiro transmite sua solidariedade e seu mais profundo pesar
à família de Rodrigo Muxfeld Goulart. O rapaz de 42 anos foi executado na Indonésia. No Brasil, nós não temos pena de morte. Ele poderia ser muito bem ter sido extraditado. Este é um ponto. Mas vamos a outro ponto, a questão da inimputabilidade. O senhor e a senhora já ouviu falar em inimputabilidade? Inimputabilidade é quando um criminoso comete o crime, mas não tem plena consciência dos atos que pratica. Ele é um doente mental. Hoje fala-se transtornos mentais. E evidentemente essa pessoa, ela passa então a ser considerada inimputável. O imputável são 3 categorias do nosso direito pátrio. O imputável é aquele que responde, tem responsabilidade pelos atos que pratica, porque tem consciência dos mesmos. Ou seja, tem a parte intelectiva, tem a parte volitiva, ou seja, ele pratica com plena consciência e não sofre doença mental, nem retardamento mental. Este é o imputável. O semi-imputável é aquele que tem uma doença mental de um limite entre a loucura e a sanidade. Esse é o semi-imputável ou semi-irresponsável. E o inimputável, ele é totalmente irresponsável. Ele não é responsabilizado pelos seus atos. Não existe nele a culpabilidade, porque ele não tem consciência do que faz. Não tem o elemento intelectivo, não tem o elemento volitivo da vontade, ele não tem consciência do que faz. E aí vai um recado aqui para um acadêmico de psicologia, né, que realmente não tem estudado bastante, né? Ele sabe que eu estou falando com ele, porque ele não tem estudado bastante psicologia, tanto é que ele chegou a dizer que no crime de Matheus Meira, por exemplo, atirador do shopping, ele planejou. Lógico, o esquizofrênico, a esquizofrenia, que é o ego partido, ele pode gerar sim, momentos de lucidez e momentos de delírios e alucinações. Então, se ele planejou o crime todo, aqueles momentos é lucidez, mas não significa que ele estava consciente, que ele tinha plena consciência. Para você aprender sobre essa matéria, que você não sabe direito ainda, você está me ouvindo, você sabe disso, estou falando com você. Você fez interpelações errôneas, erradas sobre essa matéria, você não conhece o direito. Para conhecer o direito, tem que conhecer também a psicologia, e você, acadêmico de direito, precisa aprender isso. Mas vamos voltando ao ponto importante. O ponto importante é que o Matheus Meira, ele tem responsabilidade, certo, pelos atos que ele pratica, se ele fosse totalmente consciente. Mas ele não estava totalmente consciente. Ele estava sob a voz, sob o domínio de delírios, de alucinações. Então essas alucinações, esses delírios que ele estava sofrendo, ele simplesmente não tinha consciência dos atos que ele praticava. Não tinha consciência dos atos que ele praticava. Lógico, foi diagnosticado como doente mental, como esquizofrênico, e deveria ser, desde o primeiro dia do crime, se não fosse a emoção midiática e a mídia inflamar o povo, alguma parte da mídia, não podemos generalizar, porque a mídia tem uma mídia correta, uma mídia digna, que presta informação qualificada para o senhor e para a senhora, ele simplesmente deveria ter ido para o Hospital de Custódia e Tratamento, HCT, desde o primeiro dia do crime. Ele ficou 10 anos na cadeia. Por isso que ele puxou uma arma para o outro espanhol e atacou o espanhol. Local inadequado, erro do Estado, que não pode ocorrer, certo? Então, o inimputável, ele não sofre pena, ele sofre medida de segurança. Como é que a Indonésia executa um rapaz inimputável? Na minha opinião, está errado, porque ele deveria ter sido trazido para o Brasil, deportado, lá o que seja, né? Impedido de voltar à Indonésia, lógico, era um direito deles lá, e aqui ele deveria ter tido tratamento no hospital psiquiátrico para que ele pudesse ser recuperado, porque ele era inimputável. Vários exames, a mídia internacional, eu tenho procurado pesquisar de forma esmiuçada, e a mídia internacional tem dito que o Rodrigo Goulart, que foi executado lá, o Rodrigo Goulart, ele era simplesmente inimputável. Ele não tinha consciência dos seus atos, falava com as paredes, ouvia delírios, então ele deveria estar num hospital psiquiátrico fazendo tratamento
e nunca ter sido executado. Então o erro da Indonésia feriu direitos humanos, feriu tudo que se possa imaginar. Houve um apelo da presidente da República, a Dilma Rousseff, no sentido de que ele fosse analisado os laudos dele. A família fez laudos particulares, o próprio governo da Indonésia fez os laudos particulares, e o último não revelou, e um deles deu esquizofrenia. Significa que eles estão omitindo, e eles, a família, deveria processar. Atenção, a família do Goulart, brasileiro, a embaixada brasileira, o governo brasileiro, deveria processar o presidente da Indonésia e o procurador da Indonésia. Vou repetir, a família, o governo, a embaixada, deveria processar, né, no Tribunal de Haia, o governo, o presidente e da Indonésia, bem como o procurador da Indonésia, o promotor da Indonésia, porque eles erraram o erro judiciário grave, executaram um inimputável com laudo de esquizofrenia. Isso não existe. Nenhuma pena de morte executa um inimputável em nenhuma parte do mundo. Se fala em pena de morte nos Estados Unidos, mas tudo bem, para o imputável, para aquele que tem a consciência dos seus atos. Mas o inimputável, doente mental, tem o direito de ter um tratamento psiquiátrico adequado. Não existe essa possibilidade. Deveria ser processado no Tribunal de Haia este presidente da Indonésia. Nosso vídeo é internacional. Não tenho medo de falar. Estou falando correto. O senhor e a senhora pode pensar diferente de mim. Não há problema nenhum. Mas eu faço com veemência. O inimputável não poderia ter sido executado. Ele sofre das faculdades mentais e ele estava com delírio. Então vamos ver um pouco da doutrina sobre a inimputabilidade e a esquizofrenia. Um programa extremamente educativo, extremamente uma informação social, de educação, de cultura, informação qualificada. Saia do senso comum emocional e irracional. Entre no senso crítico, científico, cultural. Aí o senhor pode ter uma visão mais ampla. Pode discordar de mim, eu não sou formador de opinião, nem quero ser. Não sou juiz do caso, também não quero ser, certo? Mas eu digo com a minha, e tenho direito como cidadão brasileiro, como cidadão europeu, porque eu tenho o passaporte da Espanha, sou cidadão europeu, certo? Da União Europeia, eu tenho o direito de me manifestar contra atos desumanos, como foi esse praticado com o rapaz, o nosso conterrâneo brasileiro, cidadão brasileiro, em que as leis foram violadas. Tanto é que a própria presidente Dilma já não recebeu o embaixador, e já existe uma crise diplomática entre o Brasil e a Indonésia, isso pela teimosia do presidente da Indonésia, que deve responder por crime contra a humanidade, com certeza absoluta. Vamos um pouco à esquizofrenia. A esquizofrenia significa o ego partido, ou seja, o ego é o nosso senso, é o que nós temos de contato com a realidade. O ego é o contato que nós temos com a realidade. Se o ego está perfeito, ou seja, se ele está uno, se ele está totalmente uno, ele consegue enxergar a realidade toda. A realidade toda é enxergada quando o ego está uníssono. Mas quando o ego está partido, ele passa a ter visões distorcidas da realidade. Então o senso de realidade dessa pessoa é distorcido. Aí nós vamos falar de esquizofrenia. A perturbação é mais bem explicada por um transtorno esquizoafetivo ou transtorno do humor, com características psicóticas, segundo o DSM-4 da APA, Associação Internacional dos Psiquiatras Americanos. Esse APA, inclusive, já saiu de DSM-5, eu quero alertar aqui, eu já comprei, inclusive, o DSM-5, mas não tem valor ainda para o mundo acadêmico, posto que o DSM-4 está em plena vigência. O que é esse DSM-4, DSM-5 da APA, Associação Internacional dos Psiquiatras Americanos, psiquiatras e psicólogos? São cientistas que estudam nos Estados Unidos um fenômeno, outros estudam no Japão, outros estudam na Suécia, outros estudam na Austrália, em diversas partes do planeta, estudam o mesmo fenômeno, se reúnem para oferecer diagnóstico, ou seja, para oferecer uma descrição da doença mental, estudo só em saúde mental. E também o fazem como prognóstico, ou seja, como perspectiva do que a pessoa poderá fazer. Eles então fazem uma espécie de catálogo, e esse catálogo está aqui, é o vadimeco. É o chamado DSM-4,
É o que está em vigência, tá? Alerto que o DSM-5 não está em vigência ainda, eu já comprei, tá? DSM-4 que está em vigência. Então eles passam então a rotular e colocar uma nomenclatura naqueles fenômenos mentais que causam desajuste na pessoa. E o que significa fenômenos mentais considerados doença mental? A doença mental ela é característica por 3 fatores principais, antes dos fenômenos específicos daquela doença mental, daquele transtorno mental. O primeiro é a questão da angústia, a pessoa se sente angustiada, é um desconforto mental, certo? E a própria OMC, a Organização Mundial de Saúde, fala de saúde mental como bem-estar, né? Bem-estar mental, psíquico, etc. Bem-estar comportamental, sentir-se bem e se comportar bem perante a sociedade. Então essa angústia, esse desconforto é um primeiro sintoma. O segundo sintoma é um comportamento tido como um comportamento fora da realidade. A pessoa tem medos exacerbados, a pessoa tem vontades exacerbadas, né? Ela tem coisas assim fora da realidade. Por exemplo, o medo de sair na rua hoje. Mas hoje não tem greve, não tem assalto, não tem nada. É um medo exacerbado, porque todo mundo sai. Então você não pode ficar pensando nessa maneira. Então isso aí já passa também a um certo desconforto. É o segundo ponto, esses pensamentos, essa desorganização mental para a irrealidade. E aí vai para delírios, alucinações, etc. O terceiro é muito questionável. É um comportamento diferente do comportamento da sociedade. A sociedade se comporta de uma forma, padrão comportamental social. Você se comporta diferente. Somente esse terceiro não significa doença mental. Somente esse terceiro não significa doença mental. Imaginemos que eu queira pintar o cabelo de vermelho. Isso me traz angústia? Não. Isso me traz um pensamento distorcido, um delírio, uma alucinação? Não. É a vontade minha, eu quero ser diferente. Então, ser diferente do padrão comportamental da sociedade não significa que o senhor e a senhora tenham delírio, tenha um caso de transtorno mental, tenha um caso de doença mental. Não é isso. Então, esse terceiro tem que estar associado aos 2 primeiros. Agora, pegar uma arma e atirar nas pessoas na rua, já é um problema que você causa prejuízo a terceiros. Infringir a lei, você causa prejuízo a terceiros. Associado aos 2 primeiros, nós vamos descendo. Esses são os gerais para o fenômeno específico até chegar, por exemplo, à esquizofrenia. Entendido bem? Então, ser diferente da sociedade não é doença mental. Desde quando você não se agrida, nem agrida os outros. Porque os outros também têm direito. Assim como você tem. Você tem o direito de ser diferente, mas não pode andar nu na cidade. Mas você pode andar nu na praia de nudismo. Certo? Então tudo é convenção social. Então você tem que respeitar os outros, respeitar a sociedade, para que a sociedade te respeite. Agora, perder a sua individualidade, o seu prazer, as suas coisas que você gosta de fazer, é um direito que lhe assiste. Você é livre. Aliás, nós temos um Estado democrático de direito no mundo todo, nos países civilizados, né? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então vamos lá. Pelo menos em tese, né? Mas de qualquer maneira já evoluímos bastante da época da monarquia, que era muito pior. E aí eu rendo homenagem às ordens iniciáticas, no mundo todo, filosóficas iniciáticas, que lutaram contra a monarquia. Entre elas, a ordem maçônica, que, na minha opinião, é um patrimônio da humanidade, sem dúvida nenhuma, certo? A maçonaria contribuiu e muito para a evolução da humanidade e ainda contribui muito para a evolução da humanidade com as suas filosofias, as ordens iniciáticas todas, a Ordem Rosa Cruz, os Cavaleiros Templários, enfim, outras ordens como Illuminatis, Ossos Caveira, etc., que muitas pessoas falam de forma pejorativa, mas são filosofias de vida extremamente espiritualistas, extremamente voltadas para o bem, certo? E com certeza acreditam em Deus, acreditam num grande arquiteto do universo, e que esse grande arquiteto do universo, ele com certeza absoluta, ele faz um trabalho excelente para a humanidade evoluir. A humanidade está evoluindo. Mesmo que ainda hoje nós tenhamos atos como a execução de uma pessoa por um pilotão de fuzilamento, uma pessoa doente mental, esquizofrênica. Este ato é um ato ainda de uma barbárie da época atrás até da monarquia, de uma sociedade não civilizada, porque um erro não se paga com outro, uma injustiça não se paga também com outra. Então tem que haver cautela. Não conheço casos, peço até o senhor e a senhora que pesquise e mandem para um comentário casos no mundo que uma pessoa doente mental tenha sido executada. Eu acho que esse governo da Indonésia deveria ser processado mesmo e punido sim, o presidente da Indonésia e o procurador, porque processar uma pessoa com esquizofrenia é complicado. Eu não sei, estou apenas
passando a informação que a mídia passou, porque eu não estive na Indonésia, estou no Brasil, mas de que existia um laudo que foi ocultado. Resposta eu quero do governo da Indonésia. Existe um laudo ocultado neste processo? É uma pergunta, não estou afirmando, só estou perguntando. Perguntar não ofende, tá certo? Só estou perguntando. E se esse laudo foi ocultado? Esse laudo diz que ele é esquizofrênico. O senhor presidente da Indonésia e o senhor procurador da Indonésia deveriam mesmo responder. E os senhores é que deveriam estar na cadeia, viu? Vamos prosseguir aqui. Que cometeram uma barbárie com um rapaz, com um cidadão que não é seu, é estrangeiro, é brasileiro. Já pensou se a gente começar a fazer isso aqui com o indonésio? Pense bem, o povo brasileiro é muito hospitaleiro e muito bom. É um povo muito bom. Mas já pensou se a gente começa a fazer isso aqui com vocês, de lá? Não fica bem, tá? Inclusive pelas relações que o Brasil tem comerciais com a Indonésia. É muito triste esse caso da Indonésia, e é caso que fere direitos humanos, né? E a presidente Dilma acertou ao não dar credencial ao embaixador, e com certeza outras relações diplomáticas têm que ser feitas, não pode cair no esquecimento. O senhor errou, recebeu um pedido de uma presidente, de uma chefe de Estado, dizendo que o rapaz estava com esquizofrenia. Suspendesse a execução dele para a apuração da esquizofrenia. O senhor insiste em executá-lo. Teimosamente, desumanamente. Isso foi uma tortura psicológica que fez com brasileiros, com seus familiares. Tenho o meu repúdio, a minha moção de repúdio a essa atitude do governo da Indonésia, desrespeitando o nacional brasileiro. Ele era nosso nacional. Deveria ser entregue ao Brasil para cumprir a pena no Brasil, de acordo com as leis brasileiras. E ainda mais, se tratava de um esquizofrênico, de um doente mental, de uma pessoa que falava com as paredes, de uma pessoa que tinha alucinação, que tinha vozes. Voltando à esquizofrenia. Então a esquizofrenia, ela inclui distorções, né? Ou exageros do raciocínio lógico, delírios, percepção exacerbada, alucinações, discurso desordenado e uma linguagem e comunicação distorcidas. Assim, o paciente nesse estágio é diagnosticado como esquizofrênico. A partir do momento que ele tem um discurso desordenado, que ele tem uma linguagem e comunicação distorcida, a partir do momento que ele tem uma percepção exagerada, a partir do momento que ele tem delírios, a partir do momento que o Goulart, lá na Indonésia, ele falava com as paredes. Não é normal falar com as paredes, né? Assim, o paciente nesse estádio é diagnosticado como esquizofrênico. Caso do brasileiro executado na Indonésia, Rodrigo Goulart, 42 anos. Ora, a pergunta que fica, ele era inimputável, ou seja, não tinha consciência dos atos que praticava, era esquizofrênico? A pergunta que se faz. Podia ser executado? Podemos executar um esquizofrênico? Podemos oferecer pena de morte para o esquizofrênico? Vamos pesquisar. Vamos a fundo nesse assunto. É um caso de pesquisa, inclusive acadêmica, científica, porque não é possível que a gente não consiga detectar isso. Era inimputável? Sim. Pode ser executado inimputável? É a pergunta, é a discussão que eu lanço. Não sou o dono da verdade, não sei tudo. Ora, só sei que nada sei. Essa é a grande verdade. Então eu quero saber isso. Por que ele foi executado se ele apresentava um laudo de esquizofrenia? É um assunto muito interessante. Senhoras e senhores, não percam. Para a semana, o nosso programa vai trazer um tema também polêmico. O nosso programa só traz temas polêmicos, mas visando o processo educacional. A formação da opinião é feita pelo senhor e pela senhora. Eu não quero que o senhor acredite em mim. Pesquise, estude, mas tenha uma informação qualificada, não uma informação irracional, emocional, né? Uma informação do senso comum. Nós precisamos evoluir. E um país culto, educado, com informação qualificada, com cultura, com educação, se torna um país melhor, até mesmo para votar, certo? Então, o próximo programa traz o caso Nardoni. E nós vamos esmiuçar. O Tenente Neves foi o primeiro que chegou no caso Nardoni, de Isabela Nardoni. Primeiro que chegou ao local. E sabe o que ele disse? Ele disse que fez uma varredura completa. Pasmem, ele chegou 15 minutos depois da menina ter sido jogada do 6º andar. Daria para fazer uma varredura completa em todos os apartamentos? Um criminoso espera 15 minutos? Não caia no senso comum, emocional e racional. O senhor e a senhora merecem um senso comum educacional, um senso comum pensante, um ser pensante. E esse ser pensante é um ser que usa o senso crítico.
Não acreditem em que eu estou falando. Analisem os fatos, vejam e tenham a sua opinião. Informação educacional e qualificada no programa Jorge Guedes, www.portaljorgeguedes.com. Dia 16 de maio já está lotado, não tem mais vaga. O nosso evento sobre assédio moral, graças a Deus, já está lotado. Infelizmente, não dá para colocar mais, o auditório está lotado. Então nós vamos fazer o mesmo evento no dia 30, com uma ampliação. Vamos fazer assédio moral e um debate sobre a terceirização. Participe dia 30 de maio de 2015 na faculdade da cidade. Faça sua inscrição pelo meu e-mail. Vagas limitadas. Assédio moral nas relações trabalhistas e a terceirização. Então, até o próximo programa. Não perca. Vamos ver o caso Nardoni. Tem muitas coisas estranhas. A perícia foi ao local 11 vezes. A perícia só deve ir ao local uma vez, colher os dados e pronto, liberar o local. É o que manda a técnica. Pense nisso. Será que tem coisa errada aí? Não sei. O senhor é o julgador. O senhor e a senhora é o juiz, é o julgador. Uma informação qualificada, num jornalismo científico, extremamente educacional e investigativo. Informação qualificada educacional é no portal Jorge Guedes. Muito obrigado. Até o próximo programa. Muito feliz em estar com o senhor e a senhora. Assista sempre o nosso programa. Muito obrigado. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.